conseguimos fechar o capítulo 6 de Gênesis, a gente vai avançar para o 7. Conseguimos, pela misericórdia do Senhor, em 2014, no finalzinho ainda, fazer 15 estudos, É um tempinho que tem sido tão agradável. Outro dia um irmão perguntou isso, que costumava sempre estar com ele: Rafa, mas como é que pode quarta-feira e tal, aquela correria, você... Eu falei: rapaz, você não tem noção. Eu recebo mais, sempre às vezes, do que eu compartilho, na grande maioria das vezes. E como esses pequenos momentos de comunhão têm me sustentado, me renovado e ajudado, junto com os irmãos, assim, é muito precioso esse tempo. Eu amo muito estar aqui. E vou ler o 7, acho que dá para a gente ler o 7, Acho que dá para trilhar um capítulo aí. E aí, como a gente combinou, a gente retorna lá só 5 de janeiro, Se assim o Senhor permitir. Noé e sua família entram na arca, Algumas Bíblias têm esse título. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mais 2 animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e das comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Amém.
Então, nesse capítulo, é o capítulo propriamente do dilúvio, né? Então, a gente, no compartilhar passado, falou dos 100 anos dessa obra, né? Os animais marinhos foram também? Não, os animais marinhos, eles, na verdade, ficaram na sua condição original, né? Você pode reparar, bem observado, que sempre que ele fala sobre os domésticos, os que estejam sobre a terra, os gados, sempre em suas espécies, né? Foram aqueles macho e fêmea, com exceção de algumas aves que ele coloca 7 e dos animais limpos que a gente começou a ler de 7, que é porque quando ele desceu ele fez um sacrifício, né, ao Senhor, lembra? Aí se ele matasse o único casal que tinha, ele tinha extinto, então ele levou um a mais, aquela quantidade a mais, para o sacrifício, né? Mas no que diz respeito aos animais marinhos, não. Os animais marinhos continuaram lá povoando o mar, né? O oceano sem nenhum problema, não tiveram nenhum impacto, não, né? Agora, todos os animais restantes realmente foram mortos, né? Então, a gente tem aqui uma morte massiva de todos os animais terrestres, mais as aves e os homens, né? Foi uma coisa assim, a Terra já tinha um certo ponto de povoamento, ainda que concentrado naquela região ali do entorno do Oriente Médio, mas, né, já tinha, pelo que a gente lê da genealogia e pela ideia que se tem das cidades povoadas, né, a gente fica imaginando que certamente esse dia foi um dia terrível. Porque você imagina, né, às vezes acontece uma catástrofe como aconteceu em Teresópolis e Friburgo, e muitas pessoas vieram a morrer e a gente já ficou assim super chocado, né, e super tocado com uma situação. Aparecem as reportagens, vão falando, você fica, né, impressionado. Você imagina só ali 8 pessoas vivas de toda a existência humana, né? E como que essas pessoas lidaram com isso, né? Ali dentro da arca, assim, não tem mais ninguém que eu conheço, não tem nada, só gente de fato que está vivo aqui dentro dessa arca. Então, assim, foi literalmente um juízo, né, da parte de Deus. A gente percebe que durante o Antigo Testamento existem juízos parciais, né? Deus mesmo no capítulo 8, ele promete que nunca mais, né, destruiria a terra com água, né? A gente percebe que não existe um juízo dessa magnitude, mas continua ocorrendo juízos pontuais, como Sodoma e Gomorra, né, aquelas cidades do entorno, né, como o próprio cativeiro, né, como outras nações que Jeremias e Isaías profetizaram, né? Então, assim, esses juízos parciais do Senhor continuam apontando para um juízo que ainda há de vir no final, né, que nós conhecemos como juízo final, né? Então, às vezes, eu sei que é difícil da gente entender algumas pessoas quando não são cristãs, né? Puxa, mas por que desse tsunami? Por que desse terremoto? Por que disso? Morreram 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, e mesmo durante a nova aliança, né, existem juízos parciais que Deus continua enviando na terra, e a gente não tem a compreensão do porquê, né? A gente não entende. Às vezes a gente especula, né? Pega o terremoto e você consegue associar que aquela área é a área, né, de concentração de maior bruxaria do planeta, de voodoo, né? Ou né, uma área que tenha matado uma quantidade absurda de missionários, e aí você consegue realmente fazer algumas correlações, mas ainda assim a gente é muito pequeno para poder entender, né, essa obra de Deus, né? O livro de Jó diz que Deus guarda a água e o gelo, né, para exercer o juízo dele no seu tempo oportuno. Então,
Deus usa, muitas vezes continua usando a criação para exercer juízo sobre os homens, ou também para chamar a atenção dos homens, né? Para lembrar a gente que a gente, os que conhecem Ele, principalmente aqueles que não conhecem a Ele, né, do grau de dependência que nós temos dele, ou deveríamos ter, né? Então a gente pode ir na Lua. Ficou 60 dias sem chover, está todo mundo desesperado, não tem nem água nem para tomar banho, nem para beber, e não sabe nem o que vai fazer no país. É uma coisa desse tipo assim que Deus faz, entendeu? Aí todo mundo lembra que, puxa, eu posso, né, desenvolver a maior vacina, a cura, mas tem alguma outra coisa ali que a pessoa pega e 24 horas vem a óbito. Então, assim, essas circunstâncias, esses contextos nos ajudam a lembrar, como o salmista diz, que a nossa estrutura é pó. É pó mesmo, né? Nós somos muito frágeis mesmo, né? Somos, como o salmista falou também, como a erva que nasce de manhã e perece à noite, né? Então, acho que essa ideia de fragilidade, ou essa ideia de dependência, como o salmista colocou, essa consciência nos leva para perto do Senhor. Quem não se sente seguro, busca um local seguro. Quem não tem força para lutar, busca alguém que lute por ele, né? Quem não tem condição em si mesmo, né, se rende àquele que tem toda a condição, né? Então, assim, é muito bom quando o Espírito Santo consegue convencer ao nosso coração, né? Consegue falar conosco e nos convencer como nós somos frágeis e como nós dependemos de Deus, né? Ainda que a gente esteja num momento maravilhoso da nossa vida, excelente, né? Né? Eu ouvi um testemunho, inclusive, do pastor, né? Pastor Ângelo, que me contou outro dia, e tinha um servo de Deus. Estou trazendo isso não só para aqueles que não conhecem, mas esse exemplo é para alguém que conhece. E ele era alguém que o pastor falou que realmente Deus usava no profundo, tremendo, e assim, Deus usava. E teve um dia que Deus usou ele tanto, que ele virou e falou assim: rapaz, eu acho que até no meu nome, se eu falar, a coisa resolve. E ele saiu do culto, indo para casa, né? Foi atropelado e foi todo quebrado. E aí chegou o SAMU, levou ele para não sei se era Carlos Chagas, o que era, para o hospital. E quando ele estava lá na maca, que ele pegou o oxigênio, que ele acordou, ele estava todo quebrado, o Espírito Santo falou no coração dele: levanta daí agora. E aí a gente percebe, é claro que a gente sabe que Deus fala com cada um de uma forma, e Ele sabe como Ele tem que falar, né? Tem copo que você jogou assim, quebra. Tem copo que você precisa jogar assim para quebrar. E tem copo que você precisa jogar assim. Depende do material do copo, né? Então é a mesma coisa. Algumas pessoas até se escandalizam, falam assim: Rafael, que isso? Deus pode fazer isso? Lê o Antigo Testamento e o Novo de ponta a ponta, a gente vai perceber isso, né? E Deus sabe como falar com cada um e que circunstâncias o Senhor usa para parar um servo dele ou para não perder um servo dele, porque às vezes a nossa mente está muito aqui, né, no natural. Então a gente, meu Deus, mas que absurdo. Não. Deus não está preocupado com o acidente que ele teve, não. Deus está preocupado com uma situação muito maior, da soberba entrar no coração dele, do coração dele se orgulhar, como aconteceu com Lúcifer. E caiu, né? E aí passou a ser Satanás, ou a grande serpente, o diabo, né? E aí aquela pessoa se perdeu do Senhor para sempre. Então, Deus muitas vezes toma caminhos que a gente não imagina para não nos perder, ou para não perder seus servos, né? E Ele, né, permite, como Paulo era esbofeteado na cara, né? O demônio vinha e pá na cara dele. Pô, mas o cara expulsou isso, o cara fez isso, mas por que Deus colocava aquela condição? Para ele poder, aquele espinho na carne, né? Ele até relata, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele havia recebido da parte de Cristo Jesus.
né? Então Deus sabe o que Ele precisa deixar na nossa vida, trabalhar na nossa vida para manter os nossos pezinhos no chão, né? E é bom também quando o servo de Deus, entende isso, né? E sabe que aquilo é para o bem dele e coopera para o bem dele, né? Ah, é a vontade de Deus que o cara faça atropelado? Óbvio que não é a vontade de Deus, né? Mas entre Deus perder ele na eternidade, ele ser atropelado, não tenha dúvida que o atropelamento foi uma benção. É mais ou menos isso. É como a gente fosse salvar um filho e é melhor você ter seu filho vivo sem uma perna do que ter seu filho morto. Nenhum pai pensa 2 vezes, né? Arranca a perna, mas eu quero ele vivo. Então, assim, levando isso para uma realidade espiritual, é exatamente o que Deus faz. Eu prefiro que a pessoa atravesse uma circunstância assim, mas que eu não a perca, do que ela estar inteirinha indo para o inferno, né? É o que o Novo Testamento nos ensina, né? Então, assim, são exemplos de alguém que era tremendamente usado, e o fato de ser tremendamente usado trouxe uma impressão na sua cabeça de que ele poderia não depender de Deus. Olha que coisa, né? Então, assim, eu costumo, quando leio, né, capítulos assim como Gênesis 7, pensar dessa forma, né? Fazer o nosso coração despertar para a nossa fragilidade e para a nossa dependência, né? Paulo diz, porque enquanto sou fraco, o que eu me torno? É isso que ele está querendo dizer. Porque quando eu tenho essa real consciência, quando isso é uma realidade espiritual, é uma realidade dentro do meu coração, e eu me vejo assim, eu me movo para onde? Então eu estou forte. Então, assim, por isso que Pedro, após ser usado pelo Senhor, né, e levantar aquele paralítico na porta do templo, quando as pessoas vêm até ele e tal, meu Deus, o cara fez um milagre e tal, o que ele faz? Ele rasga as roupas e diz o seguinte, por que vocês olham para mim como pela minha própria força eu tivesse levantado esse paralítico? Foi Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, no nome dele é que esse homem foi curado. Então ele pega e aponta para Cristo, ele não fala assim, não, Deus me usou, vou contar o testemunho para vocês, olha, o cara estava lá, e ele... Não. Primeiro que quando a gente é usado por uma pessoa, o testemunho não é nosso, o testemunho é da pessoa que foi curada, não nosso que orou. Quem tem que contar o testemunho é o quê? É o passivo, é quem recebeu, o testemunho é dele. Não existe esse testemunho, não, porque eu orei, a pessoa foi curada, porque eu fiz um negócio aqui, aí Deus fez isso, porque eu tive uma revelação, não sei, não, isso não existe. O testemunho é do irmão que recebeu da parte de Cristo, é ele que tem que testemunhar. Não o instrumento tem que testemunhar, né? Então é isso que Pedro estava querendo trazer para aqueles irmãos que estavam no templo, mas estavam sem revelação de quem era o dono do templo e quem agia. Porque se eles tivessem isso, eles iam falar, pô Pedro, vem cá, vamos dar glória a Deus que Deus hoje fez grande coisa. Mas eles estavam no templo da oração, eles estavam lá dentro, eles estavam juntos e eles não conseguiam compreender que quem fazia aquilo era Deus. Não era o cara que estava sendo usado. Olha que coisa, né? E estamos falando numa época da igreja primitiva onde milagre, prodígio, sombra, meu irmão, tudão. Então, era para o irmão estar com que consciência? Jesus Cristo de Nazaré, é o nome dele mesmo, irmão. A gente é pó, o nome dele acabou. Já está lá descendo direto. E aqueles irmãos não tinham nem aquela compreensão. Imagina hoje, irmãos, se Deus dispensa sua graça, seu poder de uma forma plena, né, sobre muitos de nós, e eu procuro fazer esse questionamento sempre, na minha própria vida. Será que seria bênção ou seria pedra de tropeço? Será que ser usado absurdamente por Deus seria bom ou ruim? Vai depender dos nossos corações, né? Vai depender dos nossos corações. Muitos, por causa disso, vão se afastar do Senhor. Muitos vão se achar o cara, o servo. Muitos vão até, como a história mostra também, se dividir, se considerar melhor que outros irmãos, né? Muitos vão falar, não, porque isso acontece aqui. É aqui que acontece isso, em outro lugar não, né? Muitos vão se vangloriar com aquilo e isso vai servir só para o declínio espiritual da própria vida deles. Então, assim, como Deus, na verdade,
ele tem um desejo de dispensar, mas como a irmã falou, a limitação está no nosso coração, que não está preparado e estruturado para receber aquela realidade espiritual. Então, muitas vezes, não recebemos porque não estamos preparados no nosso interior para receber aquilo. E aquilo lá iria acabar. Imagina. A gente também ia idolatrar, né? Bom, o Cadu lembrou. E entrar na questão da idolatria, muito se vê de olhar para Cristo e olhar para quê? Pô, o nego já estava idolatrando o Pedrão, já tinha problema em Coríntios, que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei o quê, porque cada um se identificava com um líder diferente, estava olhando para líder. Quando o irmão estava falando assim, pelo amor de Deus, vocês estão olhando para líder, foi Paulo, e Paulo falando, fui eu, foi Pedro, foi Apolo, foi alguém que morreu por vocês numa cruz, irmão? Quem é que foi santo e morreu numa cruz? Foi Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, pelo amor de Deus. Aí Paulo já dá uma chamada nos irmãos ali em Corinto, para falar, irmão, vamos olhar para Cristo, irmão. Que negócio é esse de que eu gosto desse líder, eu gosto do outro, eu gosto desse lugar, eu gosto daquele lugar, eu gosto de me reunir assim? Que é isso, irmão? Nosso mover é Cristo, nossa centralidade é Cristo. Não é irmão, nem localidade, nem líder. Né? O propósito da liderança é outra. Temos cobertura, estamos sendo ministrados, né? Podermos sofrer ali o apacentamento. Pô, tem muitas outras coisas. Não, como o Cadu falou, para idolatrar. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos numa condição que nós nos colocamos como um empecilho para o agir de Deus. Não é o inimigo, era a mesma coisa que Israel. Deus quer dar, Deus quer fazer. Mas, pô, olha só, para a gente contextualizar numa situação prática, bem prática, na palavra, né? Deus fala assim, na nossa linguagem de hoje, Deus fala assim, caramba, eu quero dar vitória para esses caras. Os caras estão penando aí na mão aí dos midianitas, eu vou dar vitória para eles. Pensando aqui em, né, levantar Gideão. Vou dar essa vitória para eles. Só que, puxa, cara, amigo, não são mole. Eu vou dar essa vitória para eles, eles vão achar o quê? Que foram eles. Eles vão tirar onda. Né? Eles estão sendo, pisados pelos midianitas direto. A hora que eu der uma vitória aí. E agora, parceiro? E agora? É igual quando a gente vê luta no meio da rua, né? O cara tá apanhando, chega o amigo dele com a arma, o cara que tava todo humildezinho. Não, eu quero, e agora? E agora? Cresce logo, né? Você não acredita. Ou aquele cara que tá tirando uma onda, assaltando, quando o nego toma a arma dele. Não. É assim mesmo, né? Então, eu falo, como é que eu vou dar vitória para esses caras? Eu vou dar uma vitória, mas eles vão tropeçar na vitória. Porque eles vão achar que são eles, que quem moveu essa vitória foi eles, que quem fez isso foi eles, então, pô, vai dar ruim. Então, cara, aí, pô, vamos mandar voltar essa galera aí. Manda voltar uma galera aí, porque eu quero fazer, mas quero mostrar que quem fez sou eu. Então ele começa a criar alguns artifícios, o Senhor estabelece alguns critérios para que esse povo pudesse voltar. Então volta, 22 mil, volta, continua. Até que no final tinha um exército preparado, armado, para entrar numa batalha, com espada na mão, mas não tinha o coração preparado para entender que a vitória vinha de Deus. Então sabe o que Deus faz com um exército desse? Ele põe de lado. Porque ainda que seja um exército, ainda que tenha espada para lutar, ainda que esteja indo frente ao inimigo, na verdade no seu coração, ele não tem a consciência que a vitória vem de Deus. E Deus falou, vou dar vitória, eles vão se engrandecer. Exército assim não serve para mim. Então põe de lado. Deixa só 300. Porque aí esses 300 eles vão até confiando em mim, mas eles vão, como? Meu Deus, só Deus mesmo. Não é assim? Por que às vezes Deus nos coloca em circunstâncias que é assim? É só Deus mesmo, é só Jesus. Quando você se vê falando isso, quando você vê na circunstância assim, é Deus falando assim, eu quero te dar vitória, mas quero que você entenda que sou eu que estou fazendo isso. Você não é esperto, você não é malandro, você não criou a situação, você não vai se dar bem, não é nada disso. Eu quero te abençoar, mas quero que essa bênção faça que você dependa mais de mim do que você dependia. E não que você se isole de mim. E acho que agora está tudo bem, que, pô, se eu atrapacei essa, quem é que vai me pegar agora? Agora ninguém chega mais, não. Quebrei esse, agora
eu estou aqui no topo. Então, para Deus quebrar esse sentimento dentro de nós, Ele precisa criar circunstâncias como essa. Então, assim, vou botar 300, mas ainda assim, vou criar uma coisa louca, bem maluca para eles, que é o que Paulo fala que as coisas, né, as coisas de Deus são loucura. Para o mundo, vou pegar umas tochas, um jarro de barro, uma espada que não tem nada a ver com espada, nada com nada, e vou usar essa forma para conceder vitória ao meu povo, para eles poderem entender que quem deu essa vitória fui eu. Olha que trabalho Deus tem que ter por causa de nós, não do inimigo. Porque se nós estivéssemos preparados, vamos lá, galera, para a guerra, vai lá, vou dar vitória. Acabou, meu irmão. Agora não posso. Rafael é complicado, não posso dar vitória pro cara. O cara não é mole, parceiro. O cara vai ser usado, já vai achar, então não dá para ser assim. O problema não é o inimigo, o problema sou eu. O problema não é o inimigo de Deus, o problema é o povo de Deus. Quem dá trabalho para Deus? O inimigo? Não, quem dá trabalho para Ele ao longo da história do Antigo e da Nova Aliança é o povo de Deus. É esse que dá trabalho para Deus. O inimigo de Deus não dá trabalho. Fala assim, ó, acabou. Apocalipse, você lê depois do 20 ali, diz o quê? Que com o sopro da sua boca, vai lá, ó, falso profeta, besta, anticristo, tudo pro lado de fogo. Inimigo nunca foi problema para Deus. O problema para Deus é o povo de Deus. O problema para Deus é o Rafael. É o coração dele. É a falta de compreensão de quanto ele é frágil e dependente de mim. Então, se essa compreensão não for profunda, não posso dar grandes vitórias para ele. Porque ele vai achar que é o quê? O cara. Gideão, com tudo isso, quase que ele tropeça na idolatria com a questão do cinto. E olha que foi coisa de doido mesmo, para nego saber, não foi Deus. E nego assim ainda queria botar o maluquinho como, não, vamos lá, o rei, o cara que foi... Olha só, imagina se Deus desse vitória lá, com os 30 mil lutando, babou. Tava daqui a um ano todo mundo escravo na mão do midianita de novo, porque já entrou em idolatria, se afastou do Senhor, parou de olhar para o Senhor, acabou. Então olha como diz a palavra do Senhor, o nosso coração é enganoso. Jeremias, nosso coração é terrivelmente enganoso. Por isso, o Senhor esquadrinha o nosso coração e lança luz sobre ele para mostrar a nossa real condição. E quando olhamos a nossa real condição, reconhecemos como salmista que a nossa estrutura é pó, que nós somos frágeis e dependentes de Deus. Somos como erva. Irmão, isso guarda a gente. Essa consciência em Cristo guarda a gente. Você não entra em nenhuma situação de peito aberto. Entendeu? Como às vezes a gente vê. Pessoa acabou pelo hábito do exercício espiritual de ser tão usada, daqui a pouco ela está entrando em briga que não é nem para entrar. Pô, que parada é essa aí, meu irmão? Ih, acabou, vamos chegar aí, vai sair em nome de Jesus e não sei o quê. Começa a entrar num terreno perigoso. Você vê que Moisés falava face a face com Deus, ficou na penha da rocha, viu as costas de Deus, Deus botou a mão no olho dele. O rosto do cara saía brilhante. Ficou 40 dias, depois mais 40 dias de novo. Subiu no céu. Aquela arca que ele construiu igual a que ele viu. Você vai lá em Apocalipse, você vai ver a arca que está lá no céu, não é da terra não. Ele viu aquela. Ele entrou naquele tabernáculo, diz o livro de Hebreus. E quando ele tomou uma decisão, ele olha e falou assim, será que é para fazer isso? Assim? Deixa eu lá consultar ele. Entendeu, irmão? Ele não chegava lá para o pessoal e falava assim, pô, meu irmão, tu quer discutir comigo? Pô, parceiro, eu estou lá dentro da tenda da congregação, aqui ó, tete a tete com Deus, meu rosto está brilhando, parceiro. Ele não tinha esse tipo de jactância. Até quando ele era confrontado por Miriam, por Arão, pelos filhos de Coré, o que acontecia? Ele se humilhava, ele não se defendia. Deus, está acontecendo isso. E o que Deus fazia? Deus vinha e julgava a causa dele. Miriam,
por que você falou com Moisés, que é o meu servo, dessa forma, sem temer? Puf, leprosa. Arão já caiu chorando. E o que Moisés fez? Ainda foi lá interceder. Não, o Senhor não foi interceder por eles. Então, essa compreensão aqui não vai fazer com que a gente se sinta acima dos irmãos. Mas, pelo contrário, vai fazer que a gente desça. Porque é o princípio do Novo Testamento. Que a gente considere o nosso irmão o quê? Maior ou superior a nós. E é isso que nos guarda. Mas existe uma coisa, o juízo traz isso muito claro para a gente, né? Existe uma coisa que é muito terrível, né? Que é o pecado original. E que às vezes a gente não dá a seriedade para isso aqui. Que é o orgulho, né? Ou a soberba. Quando a gente vê um homem que é um rei no Antigo Testamento poderíamos considerar como um semideus, como um representante de Deus na Terra. Era assim que as nações viam na época, né? Não só na época, até há pouco tempo, se você visse a coroação de um rei francês ou inglês, assim, nem muito longe, 1500, 1600, 1700, a forma da coroação era exatamente essa. Aquele carinha ali é entendido como o representante de Deus na Terra, né? Vamos colocar dessa forma. Então, o cara tinha poder para quê? Para deixar o cara vivo ou mandar matar. É o poder que eles tinham como rei. E Davi, apesar de estar nessa posição de rei, ele faz a seguinte oração: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. Ele estava numa condição onde, imagina, irmãos, tu matar um Golias, tem um exército lá de cara, ninguém fez nada, tu chega lá e manda ver. A gente está olhando pelo lado espiritual, né? Que a gente sempre ouve nas pregações. Ele usou, ele foi na força do Senhor, eu vou no Senhor. Amém. Amém. Isso é verídico. Eu queria só que a gente levantasse agora como Davi dava com o seu lado humano. Porque depois daquilo, o que é? Foi aí, Davi, hein? Cara, teu cara mesmo, malandro, ali. Tu quebrou o maluco quando tu levantou lá, amigo. As mulheres já cantavam. Saul matou milhares. Davi matou centenas de milhares. O nego já estava olhando carinha, meu. Já estava botando ele acima do rei. E diz Provérbios assim: o homem, assim como o crisol prova a prata, o homem é provado pelos louvores que recebe. Davi estava recebendo tudo aquilo naquele momento. Como lidar com aquilo? Que foi Deus, irmão? Foi Deus, não tem dúvidas, Golias. Ficou claro? É Deus, mas eu estou pegando esse exemplo para trazer para a minha vida, para a nossa vida, assim, como nós lidaríamos com o lado humano no dia seguinte. Os filisteus correram. Israel estava livre. Deus deu uma grande vitória. O que eu vou fazer com essa vitória? Pegando o mesmo caso de Gideão. Como eu vou administrar isso? Eu posso descer a ladeira ou não? Eu posso com aquela vitória e falar: e a galera tá certa mesmo, hein? Centenas de milhares. Falta pouco para eu sentar naquela cadeira ali. Ou de alguma forma eu posso falar assim: Deus, da soberba, guarda o teu servo. E aí então serei livre de tão grande transgressão. E serei irrepreensível. Opa, então tem um propósito em Deus permitir Saul perseguir Davi. Porque é na perseguição que Deus está guardando Davi da soberba.
É do momento que Saul pega uma lança e taca sobre ele, quase mata ele, e você fala, Deus, será que você não viu essa hora? Meu Deus, está escrito aqui, acho que o Senhor deu mole. Deus sabia que a lança passou perto. Deus sabia que a lança não ia pegar Davi. Mas Deus precisava mandar uma mensagem para Davi. Deus precisava matar o Saul que existia dentro do coração de Davi. Quando eu vejo um irmão tropeçando e Deus permite isso, Deus quer matar aquilo que eu estou vendo dentro de mim. Por isso que Ele permitiu que eu veja. Não para que eu emita qualquer crítica em relação àquilo, mas para que aquilo que eu estou vendo possa ser morto dentro do meu coração. É dessa forma que o mundo espiritual trabalha. Então, quase pegou. Meu Deus, eu quase morri. Olha, Davi, mas não está no controle de Deus. Mas Deus não está no controle. Deus não escolheu como rei. Deus não fez promessa. Mas Deus tem que lembrar que Ele é homem. Deus tem que lembrar que Ele é pó. Senão Ele não orará assim. Deus tem que lembrar que Deus vai fazer isso. À medida que Ele descer, Deus o vai fazer subir. À medida que Ele diminuir, Deus o vai fazer crescer. À medida que a consciência dele que aparece nos Salmos perceber a sua fragilidade, a sua dependência, como a corça anseia pelas águas, assim, Deus, o meu coração anseia por Ti. Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Conforme a gente vai lendo e vai entendendo o coração daquela pessoa que está orando e como era a consciência dela, a gente vai entendendo o porquê a caverna do Adulão, por que morar nos filisteus, por que ser perseguido por Saul. É o meio que Deus encontrou como Paulo. Tá sendo Satanás está chegando e batendo na cara dele. Não, ele não é o servo de Deus. Pá. Por que está permitindo? Paulo orou 3 vezes, irmão. Depois o Senhor falou assim, Paulo, minha graça te basta. Eu vou deixar ele dar na tua cara, pô. Para que por causa da grandeza das revelações que eu reparti contigo, você não se soberbeça. Entende, irmãos? Então, quando a gente entende isso, a gente coopera. Vai tomar na cara, vai baixar e falar, Senhor, obrigado. É claro que a gente caminha um pouquinho para isso. De início, a gente quer dar na cara do cara que deu na nossa cara. Isso aí é básico. Não tenha dúvida, irmão. Todos nós somos normais aqui, não tem nenhum extraterrestre, né? Mas a graça de Deus operando em nós vai trazendo essa consciência. Pelo contrário, não é que a gente se torne um extraterrestre, não. É que o Senhor não mostra a nossa condição de tanta fragilidade que a gente não reage não por ser um super-homem espiritual, mas por ter consciência de quem o Senhor está nos mostrando, de quem nós somos. Mas quem nós podemos ser também em Cristo. Puxa vida, a gente desfruta de uma outra realidade. Então assim, é difícil falar assim, mas Davi é muita prova, e às vezes o nego não entende. Você está lá, mas o cara é muita prova, muito vento, muito não sei o quê, muito aquilo, irmão, isso é bênção. Isso é Deus guardando, isso é Deus livrando, bonito. Se o cara senta ali, meu irmão, como rei na primeira, estava lascado. Com todo esse tratamento, Davi tropeçou uma única vez na soberba, registrado, quando ele contou os seus exércitos. Precisava contar? O cara pequenininho, magrinho, falava tão bonito, que matemática tem? Adianta ter 100, adianta ter 300? É o jarro de barro, é a tocha de fogo, é o louvor tocando na frente? Deus vai mudar, porque se Deus não mudar, também nego já cria uma regrinha e quer fazer igualzinho. Aí é assim, a tochinha, tu vai lá, vitória, aí, dá 3 voltinhas aqui, 3 voltinhas, Deus dá vitória. Aí tu cria a parada. E Deus não cria método. Ele não deixa o homem se agarrar a método, ele quer que o homem se agarre nele. Ele vai mudando, vai mudando. Dei vitória assim, agora vai lá, quebrou a cara. Não é assim que eu vou dar agora? Tu foi por quê, pô? Tu já imaginou que era igual, mas não é assim, já mudei. E não vai deixando, a coisa vai ficando do modo que a gente precisa ficar com essa consciência e com o nosso ouvido sensível. E aí Deus, Davi chegava ao ponto, como um guerreiro, meu irmão. Os valentes de Davi que estavam em torno daquele homem ali, tinha homem que matava 250 na espada, amigo. Tinha homem que ficava com a espada grudada no final do dia na mão.
o músculo não conseguia abrir. E mesmo assim, tem relatos que diante dos inimigos, Davi para e diz assim, Senhor, ataco? O Senhor falou, não. Olha para o alto daquele arvoredo. Quando ele balançar, vai, porque eu te dei vitória. E o cara... Pô, o cara é guerreiro, eu não posso ir, meu irmão. Eu sou homem de oração. Caraca, eu conheço a palavra. Eu vou lá e quebro, meu irmão. Eu quebro, meu parceiro. É Jesus na minha frente. Vai assim, Senhor. Senhor. Nada eu posso fazer. Posso dar esse passo? Senhor, olha a arma. Balançou, você vai. Ei, Davi, está balançando. Pessoal, vamos. Vamos. Não porque a gente está preparado. Vamos. Não porque a nossa espada dá a vitória. Mas vamos porque o Senhor já passou à nossa frente. Então nós podemos dizer que a vitória vai ser certa. Como é importante a forma da vitória. Como é importante a consciência que Deus quer nos trazer. E quem limita isso somos nós, eu, meu próprio coração. Então assim, ainda assim ele contou, não precisava contar. Até o Job, que era vento puro, como o pastor fala, terra seca, parou de contar, porque falou, meu Deus, vai dar ruim. Nem contou o final todo. E, obviamente, depois de contar, o que aconteceu? O Senhor se apresentou a Davi. E falou assim, Davi falou assim, pequei, Senhor. Você imagina? Isso reflete também um grau de maturidade e de intimidade. Pequei. Não tinha necessidade nenhuma disso. Era realmente para exibir, para me mostrar, para contar meu exército, mostrar que era o cara e meu coração deu uma rateada. Sabe? Sei que é o Senhor me usando, mas às vezes dá uma rateada. Eu sei, Davi, você é homem. Você é homem e você já tem uma maturidade. Então vou fazer o seguinte contigo, eu vou te dar 3 opções para você escolher. A quem Deus fez isso? A quem Deus chegou e falou assim, irmão, deixa eu dar uma disciplina aqui, você quer escolher? Deus chegou para Davi e falou assim, vou deixar você escolher. Você pode fugir diante dos teus inimigos 3 meses, né? Você pode ter essa situação XYZ aqui, na praguinha e tal, doença, ou você pode... Parou e pensou. Gente, imagina você escolhendo o seu castigo. Para pensar nisso. Você escolhendo a consciência de que... Aí ler os salmos é lindo, realmente. Aí você entende por que o cara está descendo. O cara está descendo assim, parceiro, se eu não descer, eu vou cair. Se eu não botar minha cara no pó, eu vou cair. Se eu não entender que eu estou sentado nesse trono de rei aqui, mas é só para tomar conta desse povo, parceiro, eu estou perdido. Eu tenho que descer e descer e descer todo dia até eu entender que eu não sou ninguém para que ele pudesse ser tudo em mim. Ele fala assim, não, vou escolher cair na tua mão, Senhor, porque os meus inimigos são terríveis. Boa escolha ele fez, conheci o Deus dele. O que Deus fez? Chamou o anjo. O anjo estava lá com a espada, lá no Eirado de Araúna. Ele viu o anjo. Deus falou, pode começar. E o anjo veio e fez o quê? Sabe quantos morreram aquele dia? E Davi está vendo. E Davi começa a gritar diante de Deus e fala o seguinte, meu Deus, eu pequei. Eu deveria receber o castigo e essas pessoas estão morrendo. Senhor, para. Por favor, para. O pior castigo para Davi é saber que a essência do chamado dele era como pastor tomando conta daquelas ovelhas. E ele derrubou o urso, e ele derrubou o leão, mas chegou uma hora que ele não conseguiu derrubar o próprio coração. E aí, aquele urso e aquele leão agora estavam pegando as ovelhas, não as da terra, as de Deus. Ele falou, meu Deus, por que eu fracassei, Senhor? Por quê? Por que eu estou vendo as tuas ovelhas indo embora? Por que eu estou olhando para o teu rebanho
mãe e não posso fazer nada, e fui eu. Meu pai, desde novo, me dava as ovelhas e eu tomava conta delas, e agora, por uma decisão errada, eu não tomei conta delas. Irmão, que disciplina. Que disciplina. Que dor interior para lidar com esse conflito. Mas o Senhor vê a angústia e o arrependimento de Davi. Ele fala para o anjo parar. O anjo para. Davi vai lá, na hora compra o terreninho, eu queria dar de graça. Parceiro de graça, não quero nada. Está aqui, ó, pum, 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 pum. E oferece um sacrifício ao Senhor de agradecimento. Né? O Senhor é longânimo e benigno. Não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados. É tardio em irar, mas rápido em perdoar. Ele fala isso, não é porque ele viu na Bíblia, eu escutou alguém falando, não. É porque estava na vida dele. Está escrevendo o que está acontecendo com ele. A história dele com Deus e de Deus com ele. E de certa forma é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. E quando a gente leia, não seja a palavra simplesmente escrita que a gente está lendo, mas seja uma revelação aplicada em uma realidade de nós interagindo com Deus nas circunstâncias do nosso dia a dia, às vezes como tomando na cabeça direto. Mas que a gente não olhe as circunstâncias normais, naturais, e que a gente possa ver todo esse tratar de Deus, todo esse cuidar, todo esse manter, todo esse sustentar, todo esse dar vitória, todo esse disciplinar. Sabendo que no final todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então assim, tem coisas que quando nós olhamos dessa forma, nós falamos assim, aquilo foi bênção. Ou foi-me bom ter sido afligido, porque eu andava daquele jeito, agora eu guardo a tua lei. Davi não escreveu dessa forma? Ou como assim andava errado? Davi foi para o mundo? Não. Andava errado no caminho do seu próprio coração. Senhor, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se nele algum caminho mau. Arranca-o e guia-me pelo caminho eterno. Então ele tinha essa o quê? Consciência. Então assim, como é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente fala assim, o orgulho, né? Pô, mas o orgulho, mas né, o Senhor me guarda, o Senhor está me guardando e tal. O orgulho derrubou um querubim ungido. Se você ler o livro de Isaías, Ezequiel, diz que Lúcifer andava sobre as pedras fogueantes no monte do Deus vivo. No dia ele foi criado perfeito, com as pedras incrustadas. Tem todo o relato lá. E o orgulho derrubou ele. Se tornar independente de Deus. De estar afastado de Deus. E foi exatamente o que ele mesmo usou para Adão e Eva também caírem. Se desvincular. Sair debaixo de. Não se submeter. Por isso Samuel fala para Saul que a rebeldia é igual pecado de feitiçaria. É igual magia negra, porque a origem dela é o quê? Satânica. Ela começou ali, nessa relação. Era para ele estar debaixo do filho, mas ele queria colocar o trono dele no norte acima. E caiu. E a gente percebe, caiu, Adão e Eva caíram, e muitos homens vêm caindo. Então isso é uma coisa que séria, que merece atenção. A palavra de Deus diz que ele aborrece, né? E às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida para quebrar o nosso orgulho. E aí a gente precisa buscar no Senhor aquela compreensão para entender isso, né? E ver assim, puxa, caramba, eu achava que não precisava de ninguém, eu achava que resolvia tudo sozinho. Deus está quebrando, está mostrando que eu dependo das pessoas, né? Às vezes preciso de uma pessoa até para me levar ali, assim, Deus vai nos tratando, irmão. Deus vai nos aparelhando e nos conduzindo para trazer essa realidade para nós, né?
O interessante do orgulho, uma vez eu vi um irmão que teve um sonho, e nesse sonho ele retratou um lance do orgulho muito interessante, né? No sonho dele é como tivesse dois exércitos, exatamente como a gente estava falando, né? Do Senhor e o exército inimigo, né? E duas coisas me chamaram a atenção. Uma, que era uma guerra espiritual, né? Eu estava sonhando, um sonho, mas era um sonho de revelação. E aqueles inimigos tinham como arco e umas flechas que atacavam as pessoas, né? Os servos de Deus que estavam lá. Atacando, numa guerra, né? Alguns com escudo, outros sem escudo. E ele via alguns servos de Deus, né? Que via armas dessa no chão e pegavam essas armas para o quê? Lançar no inimigo. E quando ele pegava aquela arma do inimigo e tacava no inimigo, que a flecha atingia, o inimigo se tornava maior. Aí ele no sonho perguntava para Deus, Deus, mas o que é isso? Aí vinha no coração dele a passagem que o Senhor revelou a Paulo, dizendo que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Assim, toda vez que você usar a mesma arma carnal que alguém está usando contra você, o inimigo vai se fortalecer naquele território. A pessoa peitou, gritou, foi na marra, você usou a mesma arma, Satanás está se fortalecendo naquele território. Toda vez que se usar uma arma carnal contra uma arma carnal, Satanás ganha autoridade naquela região. Agora, toda vez que se usar uma arma espiritual contra uma arma carnal, Satanás perde a autoridade naquele território. Irmão, isso é uma preciosidade se a gente parar para pensar nisso. É muito sério. Então você vê o orgulho carnal, você entra e usa uma arma espiritual, está em oração, súplica, intercessão. Irmão, pode ser na casa, na localidade, onde for, Satanás começa a perder a autoridade. Mesmo aquela vida sendo dele. Porque você está usando a arma de Deus, eu estou usando a arma de Deus, olha só, irmão. Mas se a gente, perdendo o domínio ou o controle, usa a mesma arma e se equipara, Satanás começa a ganhar autoridade naquela circunstância, naquela situação. Isso então nos remete, primeiro, para a gente pensar um pouco nessa questão aqui. Se eu sou frágil, sou dependente, eu preciso das armas do Senhor. Não dá para lutar com as minhas, né? Então isso eu achei uma riqueza que o Senhor deu a esse irmão e ele compartilhou, achei muito apropriado. Sempre que é oportuno eu também compartilho com os irmãos, porque isso nos ajuda a tratar algumas questões práticas na nossa vida, né? E a outra, ele via um grupo de irmãos andando numa direção e tinha uma tocaia, né? Atrás de uma pedra. E aí ele via esses irmãos andando, e aí esses irmãos iam tirando a armadura. Tirando tudo e andando sem armadura, normal. E aí ele falava com o Senhor, falava, Senhor, mas eles vão ser atingidos. Por que né? Caramba, por que a gente não avisa eles? Por que eles estão tirando a armadura? Aí o Senhor fala com eles. Fala com esse rapaz no sonho. Fala assim, porque eles já perderam para o maior inimigo, que é o orgulho. E o orgulho ensurdece o coração do homem. Não adianta falar. Não adianta gritar. Eles vão ser pegos. E eles passam aqueles inimigos. Pegam eles. O orgulho faz tirar a armadura espiritual. Faz achar que ela não é necessária. Porque eu não sou tão frágil assim. Eu sou o cara. Eu faço acontecer. Eu vou lá, levanto a mão e acontece. Olha, irmãos, que clareza que o Senhor está nos conduzindo nessa noite. Que, na verdade, aquela palavra é perfeita. Quando o Espírito Santo fala a Paulo, dizendo assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. É quando sou fraco, é que sou forte. É quando tenho a consciência da minha fragilidade, da estrutura de pó, de dependência, é que
e esse fluir de Deus encontra lugar nas nossas vidas para atuar de uma forma plena e poder nos levar aonde o Senhor deseja que nós cheguemos, né? E às vezes isso, quando passa, leio, às vezes na pregação, não é ensinado, não é transmitido aquilo. Então, às vezes, muitas pessoas estão sofrendo desnecessariamente por ignorância espiritual. Agora, vamos lá no texto que o irmão Cadu estava orando, o Espírito Santo estava orando através dele. O meu povo se corrompe por quê? Falta de conhecimento de quê? Bíblia, teologia? Vamos lá para o seminário, irmão? Não. Conhecimento de quem Deus é e do seu reino, do mundo espiritual, como funciona. Ele tem princípios. A gente tem uma Constituição aqui. O reino do Senhor tem princípios, tem leis. Como o nosso tem. Eu solto essa caneta, cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é uma lei. O mundo espiritual também tem as suas leis. E se eu não conheço, e se essa verdade não está clara para mim, eu vou passar por vários processos desnecessariamente. Por falta de conhecimento. E algumas vezes posso perecer em algumas situações pontuais, até que o Senhor vá lá, restaure, trabalhe, levante, mas poderia ser de uma outra forma, né? Então, assim, Deus é muito bom, e sabendo que nós somos frágeis, e o orgulho é uma coisa extremamente potente, o Senhor é misericordioso e faz o que com a gente? Nos humilha. Quando Deus nos humilha, é uma bênção. A humilhação de Deus é graças a Deus, como ele falou. É Deus nos guardando. Sabe aquela vergonha que às vezes a gente passa? Aquela lição? É bênção de Deus. Para lembrar a nossa condição, para lembrar a nossa estrutura, para lembrar quem Cristo é e quem nós somos. Para nos aproximar dele, não nos afastar. Não é a tristeza do mundo, nem a vergonha do mundo, é a tristeza do Senhor, a vergonha do Senhor, aquela que o Senhor gera para nos aproximar dele, para fazer a gente voltar. É aquele filho pródigo envergonhado, mas que está voltando, está ganhando consciência de como as coisas funcionam, que não pode ser assim da maneira que ele pensa, mas é da maneira que Deus pensa, né? Então, assim, e por isso que Deus nos ensina o caminho. Ele nos humilha, Rafael cabeção, ele tem que humilhar. Mas ele vai humilhar até o Rafael entender o quê? O caminho. O que é o caminho? Ah, Senhor, agora eu entendi que aqueles que se humilham serão exaltados. Então, se eu me humilhar, o Senhor não vai precisar me humilhar. Se eu não me humilhar, aí o Senhor vai precisar me humilhar. Porque é um princípio espiritual, como nós falamos no reino de Deus. Mas se eu me humilhar, aqueles que se humilham serão exaltados. Se a gente entende esse princípio bíblico, a gente vai entender por que Jesus Cristo, na sua glória, a glória que tínhamos juntos, lembra João 17? Na criação, fazendo todas as coisas, assentado no seu trono de poder, de glória, serafim, querubim, tudo que a gente não consegue nem imaginar, se esvaziar totalmente disso tudo, deixando toda essa glória, todo esse poder e vindo ter 1 milímetro de comprimento dentro do útero de uma mulher. Ninguém se humilhou mais que ele. Ninguém se humilhou mais do que o nosso rei. Hoje, ele é rei de reis, é o nosso rei. O rei Jesus, mas ninguém se humilhou como ele. Ninguém desceu tanto como ele. Ninguém deixou uma condição como essa. Imagina, Satanás tentou fazer o contrário, né? E caiu. Porque é o princípio espiritual. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Não tem jeito. Pode ser o que for, servo, profeta, apóstolo, querubim. Tudo é um princípio espiritual.
E a gente está vendo que é assim, e lê na Bíblia que é assim. A gente só não fecha, a gente só não... Opa, é assim, dá aquela ficha, caiu. O Senhor falou com a gente, caiu. O que ele fez? Ele desceu. Assim, ó. 1 milímetrozinho. Dentro do útero de Maria. Foi crescendo assim, ó. Sabe aquilo que o nenenzinho faz? Sim. O Senhor estava nessa condição humana. Livro de Salmos. Um corpo tu me deste. A mim me cabe fazer a tua vontade. Olha que coisa linda. A encarnação do Filho de Deus. Ninguém no universo, antes de toda existência e depois de qualquer uma, se humilhou como o Cordeiro de Deus. Foi uma humilhação que espantou os céus. Porque os anjos continuaram na condição deles. Aqueles que tentaram subir, deixaram sua condição e caíram com Lúcifer. Mas os anjos continuaram. O ser vivente está lá, o querubim ungido de 4 cabeças, de 6 asas, qualquer coisa está lá. Jesus não veio para essa condição aqui. Preso numa barriga de uma mulher. Nasceu em um estábulo. Que não tinha lugar. Mas o lugar dele não é o trono excelso, cheio de glória, no alto do universo? Por que não há lugar para ele? Por que não tem uma casa para ele? Por que não tem uma cama para ele? Por que não tem um berço para ele? Por que não tem um colchão para ele? Por que o que tem para ele são palha do lado de animais? Irmão, quando a gente vai pensando isso, a gente vai assim, pô, e eu, irmão, estou com dificuldade de me humilhar para resolver uma situação. Eu estou dizendo que sou cristão e nego a mim mesmo e siga Jesus Cristo. Que cristianismo é esse? Sabe? Às vezes eu olho para mim mesmo, Rafael, e vejo assim, puxa, eu estou me enganando, me ajuda, Senhor. Não pode ser assim, porque se o Senhor andou assim, alguma coisa o Senhor espera de mim diferente disso. Nasceu, foi um bebezinho. Mamou leite, peito, teve que chorar. Pensa nisso. Lê aquele salmo, porque a voz do Senhor é tremenda, porque a voz do Senhor repreende os mares, porque a voz do Senhor faz os cedros do Líbano, porque a voz do Senhor é... Só que agora a voz do Senhor é um chorinho de um neném. Essa é a condição dele. Que ele se colocou voluntariamente por amor a mim e a você. Não é perder uma casa e um carro, não, irmão. Não é perder isso, não. É deixar tudo. É deixar tudo. Cresceu sem pecado. Foi um filho obediente, a ponto da voz do céu dar testemunho. Esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem todo prazer, e a minha alma se compraz. E depois, diz Filipenses, que morreu numa morte vergonhosa de cruz, como um ladrão e como um mentiroso. Né? O motivo pelo qual morreu era a placa em cima da cruz, que vinha identificando o crime que aquele bandido cometia. E o dele estava escrito em 3 línguas: Jesus, Rei dos Judeus. E ele é Rei dos Judeus. Ele é rei. E ele foi condenado, chamado de mentiroso e de ladrão. E a esse que chamaram de mentiroso e ladrão, Pedro estava falando o seguinte: a esse que se humilhou e não parou na cruz, porque depois, diz Paulo, desceu às profundezas da terra, nas regiões escuras. Ele desceu até onde não dá para descer mais. Ele entrou no inferno.
Ele foi lá onde estava a chave da morte e do inferno. Assim como você imagina vários céus, imagina várias regiões no inferno. Ele foi na região mais funda. Ninguém desceu como o nosso Senhor. Teve de obrigação. E depois diz que, tomando essa chave, Deus, o Pai, o colocou acima de todo nome. Deu a ele todo poder no céu e na terra, concedido como autoridade no mundo espiritual. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar e reconhecer que Ele é Rei. Ele não é um prefeito, Ele não é um governador, Ele não é um presidente. Ele é Rei de Rei, cabeça da igreja acima de todo principado e potestade. Nesse nome, os homens podem clamar por salvação. Isso é uma realidade espiritual, que as pessoas enxerguem ou não. É verdade. Esse princípio é real. Então ele nos chama o quê? Ele nos chama sempre a humilhação. Aí a gente vai entender por que ele fala que pediu para andar 1 milha, andar 2, porque deu uma face da outra. Opa, então isso não é uma coisa meio esquisita. Isso é uma forma de andar. Isso é um princípio espiritual de caminhada que faz, na verdade, no final de todas as contas, que a gente cresça. E a hora que, como Paulo, o demônio chega lá e mete na cara dele, e ele não mete na cara do demônio, porque se ele pegar e meter na cara do sujeito, o Senhor vai falar, tem que continuar assim. Não dá para avançar mais não. A hora que o demônio chega lá, mete na cara dele, e ele fala assim, a tua graça me basta. Aí o Senhor pode falar para ele, agora dá para você vir aqui no terceiro céu, agora dá para eu ir mais além contigo, porque você está entendendo que não é você. Quanto mais longe o Senhor quiser nos levar, vai depender da consciência que Ele ganha dentro de nós daquilo que não somos. E o Evangelho de hoje chama as pessoas para serem, chama as pessoas para terem, chama as pessoas para conquistarem. Quando na verdade nós temos uma palavra de vida eterna e princípios espirituais que nos ensinam exatamente o contrário. Por isso, desde aquela época, Paulo alertava para que tipo de evangelho os irmãos deveriam ouvir. E ele chega ao ponto tão sério nesse discurso de falar assim, se eu voltar aqui e disser outra coisa, vocês podem me considerar eu, Paulo, como anátema. Tal veracidade, tal importância ele queria trazer para aqueles irmãos de dizer, olha, é esse o caminho. O princípio espiritual é esse. O Senhor nos chamou para negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos. Só que isso não é gostar de sofrimento, ser sadomasoquista, não. Isso é o caminho pelo qual o Senhor, faz a gente crescer no mundo espiritual. Faz a gente ganhar com Ele. Porque a gente olha numa visão, o cara é mó bobo, o cara é mó otário, parceiro. Eu não vi isso nunca, meu. Eu metia logo lá a mão, já resolvia logo esse bagulho. Então, o que Deus precisa fazer com Rafael falando dessa forma? Vou ter que mandar aquele caminhão. Só que o caminhão daquele irmão não é um caminhão de verdade, que ele foi parar mesmo na cama. O caminhão na vida de cada um pode ser uma coisa diferente. Vou ter que dar uma trocada nele para ele poder, para eu não perder ele. Puxa, para ele entender o quão precioso é o meu caminho da cruz. E se alguém deseja se gloriar em alguma coisa, disse o Espírito Santo a Paulo, glorie-se na cruz de Cristo. Entenda que se essa mensagem, nessa obra, a providência espiritual para a nossa vida. Puxa, quando a gente entende isso, irmão, inverte. A gente não quer ser, a gente quer que Ele seja.
A gente não quer fazer, a gente quer que ele faça. Aí, você passar e a sombra curar, para você isso não significa mais nada. Para você, isso simplesmente você sabe que não é a sombra. Embora Deus possa estar usando a sua sombra como uma forma de trazer aquilo para as pessoas que estão enxergando aquilo, mas aquilo para você não tem mais nenhum valor. Tipo, nenhuma vaidade. Aquilo, na verdade, pode ser um despertar para aquelas pessoas que estão ali na escuridão, para que uma vez que elas vejam aquilo acontecendo, você pegue a palavra da verdade e lance no coração delas, para que elas possam chegar até Cristo e ver Cristo. Aí, mas olha só quanto tempo leva para Deus ir trabalhando num homem assim. Paulo ficou 14 anos nos desertos da Arábia antes de começar o seu serviço. 13 mais 7, José ficou 20 anos, entre seus 17 anos vendido até os 30. Abraão esperou 25 anos por um filho. Jacó foi tratado 7 mais 7, 14, com mais 6 ainda trabalhando por ti, 20 anos. Olha o tempo que o Espírito Santo leva na vida de um servo de Deus para ir convencendo, para ir trabalhando, para ir edificando e para ir arrancando aquilo que precisa ser arrancado. E se esse irmão permite, abre, acompanha, isso vai resultando numa obra na vida dele para a glória de Deus. E se ele retém e não quer aquele processo, não quer ser humilhado, não quer descer, não quer perder, ele fica como o povo no deserto, andando, e no final, espiritualmente, não chega a lugar nenhum. Pode ter coisas, mas fica naquela superfície, na beira da praia, do espiritual. Assim, com a água onde? No pé. Ah, eu estou na água. No pé. Só que o Senhor não chamou a gente para andar com a água no pé. Diz Ezequiel o quê? Que a água estava no pé e ele foi chamado para andar em direção ao rio. Chegou uma hora, as águas estavam já aqui no joelho. Caramba, no joelho tinha meio, né? Já fica assim, né, irmão? Pô, no joelho, aí diz que ele andou, a água fica onde? Nos lombos, não é assim? E depois ele andou, e aí chegou um momento onde ele não podia mais o quê? Se controlar. Então já não era ele que vivia, mas Deus vivia através dele. Entende, irmão? Ficar na beira da água aqui, ó. Problema nenhum, tô firmezão. Eu tiro o pé da água, eu pulo. Eu tô na água, mas eu decido, eu vivo. Eu chego lá, eu resolvo. Mas e quando eu estou numa profundidade tal que eu já não consigo me mexer? Eu quero meter o pé no fundo e não dá. Que a água está me levando para onde ela quer. Onde o Espírito toma tal governo da nossa vida, como Jesus falou a Pedro, que leva ele para onde ele quiser. É isso que o Senhor nos chamou. É isso que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos. Todos nós, isso sem maior, menor, sem mais espiritual, menos espiritual, o Senhor chama isso para a nossa realidade. O problema é que às vezes a gente está na ponta do rio e está com medo de ir para o fundo. Por quê? A gente acha que sabe a melhor maneira de dirigir a nossa vida. Lá eu não vou ter controle. Aqui eu tenho. Aqui eu sei. Deu ruim, eu dou um jeitinho. Tem uma paradinha, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, eu desenrolo alguma coisa. Lá não, irmão. Lá misericórdia aí. Mas por quê? Se eu tivesse real consciência da minha fragilidade, da minha dependência, eu ia ficar na beira do rio? Eu não ia. Eu ia falar assim, tem misericórdia, eu não confio em mim mesmo, nem a pau. Eu vou mergulhar lá nesse rio, vou ver onde o Senhor quer me levar. Então assim, o Senhor chamou o seu profeta para aquela caminhada. Chamou o seu profeta para aquela profundidade.
de vida prática, real, espiritual do dia a dia. E é o que o Senhor deseja fazer com a gente. Por isso, não importa muito o nome, essas coisas todas que as pessoas falam. Importa se nós estamos decididos a entrar no fundo do rio ou não. Ah, você está entrando no fundo do rio, você está o quê? Perdendo estabilidade, perdendo o controle, perdendo o governo. Pedro, olha só como é que a coisa é. Pedro, isso o Espírito Santo falando com ele. Pedro, vai chegar um rapaz aí embaixo, ele está lá no alto, né? Como fosse aqui o nosso horário do almoço, para tarde. Está lá em cima, tal, meditando, daqui a pouco o Espírito Santo. Pedro, vai vir um rapaz aí embaixo, e aí você segue para onde ele te levar. Aí o Senhor mostra uma mesa para eles, só com carne que os judeus não comiam. Carne para eles imunda, por causa da determinação do livro de Levítico. Aí o Espírito Santo vem e fala para ele assim, come. Aí, olha só, o Espírito Santo fala para ele, come. Ele diz assim, não, Senhor. Calma aí. Não, Senhor, não cabe, calma aí. Se é Senhor, então eu não posso dizer não, eu tenho que comer. Ou se eu digo não, então eu não posso dizer Senhor, porque eu estou decidindo, não é meu Senhor. Eu decido. É a quantidade do não Senhor que a gente fala todo dia. Eu não posso falar não Senhor. Ou eu digo não, sou coerente, porque eu decido, não tenho Senhor. Jesus é meu Salvador, mas Senhor ele não me ganhou ainda. Então eu vou decidir tomando conta da minha vida. Mudar emprego, decidir, aturar as coisas, aturar a pessoa, aturar o vizinho. Meu irmão, eu decido quando eu quero acabar com essas coisas da minha vida. Dou meu rumo e vou embora, meu irmão. Tem que ficar perguntando a Deus, não. Toque, resolve e acabou. Quebra o pau e resolve. Aí eu digo não. Agora, eu não posso falar não, Senhor. Porque se eu estou falando Senhor, então eu tenho que comer. Então eu não posso tomar aquela decisão sem Deus falar comigo. Eu não posso sair daquele lugar. Eu não posso crescer no maluco, o maluco está me humilhando, porque Deus não me deu nada para fazer. Mas mesmo Pedro, naquele ponto, estava sendo tratado. Por que ele disse não? Tinha uma coisa mais forte do que ele. Tinha uma coisa que ele trouxe desde criança, que era mais forte do que a voz do Espírito Santo estava falando com ele. Senão ele ia falar assim, não, senhor, tranquilo, como? Existem coisas dentro da gente tão fortes, que nós trazemos desde pequeno, de criação, de coisas que a gente viu, de coisas que a gente aprendeu, quando a gente ainda não estava no reino do Filho e do seu amor, que são mais fortes que a voz do Espírito Santo. Ele fala com a gente, mas aquilo a gente trouxe há muito tempo. E olha que a gente está falando que não é uma coisa ruim, hein, irmão? Se você pensar assim, pô, não estou falando de pecado, não. Então o cara estava fazendo o que a lei estava mandando. A lei judaica, no caso. Não era para comer mesmo. Mas o Espírito Santo queria dar uma revelação para ele. Olha, você aprendeu desde pequeno que é proibido entrar na casa de um gentio. Que é aquela casa impura, imunda, que você não deve entrar. Mas agora eu estou mandando você entrar lá e levar a minha palavra. Olha só. O Espírito Santo falando com ele. Na hora que falou, o moço bateu na porta e falou, Pedro, é aqui o pescador e tal. Assim, tá lá no terceiro andar e tal. Aí o pessoal, Pedro, tem um cara que esquisito aqui, pô, não é nem nós aqui tá te chamando. Ele falou, não, deixa aí que já deu aquela baixada, entendeu? Já não era não, Senhor, era sim, Senhor. Vamos lá. Mas olha só a dificuldade do Senhor ganhando a gente. A gente está andando em direção à casa do Cornélio. Não sei o quê. Chegou lá na casa do Cornélio. Puxa vida, casa do gentio, rapaz. Casa do ímpio, meu Deus do céu, cara. Você imagina o conflito dentro do cara que ele está vivenciando ali. Então ele chega do jeito dele. Não, olha só, eu não poderia estar aqui, mas estou aqui. E quando ele começa a pregar,
Deus vai trazer essa condição aqui para ele. Ele começa a pregar. Ele não pregou. Ele começa a pregar. A Escritura em Atos diz que o Espírito Santo desce e todas as pessoas daquela casa começam a falar em línguas. Todas. Começa a falar e profetizar. Ele olha para aquilo e fala assim: caraca, não fiz nada. Tipo assim, tá quebrando ele ainda, né? Desde aquele tempo. O Senhor tá trabalhando. Tipo assim, pô, não sou eu, é básico, né? Deus tá falando, é o 300, né? Não tem nada a ver comigo, não falei nada, nem falei nada. O Senhor já tá derramando e tal. Assim, porque é Deus mesmo, ele queria fazer. Mas ele também queria me tratar trazendo aqui. Ele também queria me ensinar outras coisas. E agora eu vou ter que me posicionar. Caraca. Pô, irmão, como é que a gente vai negar água agora para esses irmãos aí? A gente vai negar o batismo, os irmãos receberam o Espírito Santo, a gente vai ter que batizar esses irmãos. Batizaram. Quando ele voltou, o que o nego fez? Apertou ele. Tentou na casa do índio, tentou na casa do gentio, como é que tu batizou? É difícil, né? Quando o Senhor nos faz caminhar numa situação e essa situação nos leva a outros irmãos pressionarem a gente, né? É isso aqui no caso, Rafael, aconteceu com Paulo também. Na conversão de Paulo. Conversão de Paulo, o Senhor tirou ele daquela condição que ele se achava, né? E de cara já deixou ele cego. Derrubou ele, não se sabe se do cavalo, da mula, do animal que ele estava andando, mas jogou ele no chão. Jogou ele no chão. Colocou ele cego. Olha só. Um atropelamentozinho do dia de hoje. Vou pegar o contexto que a gente falou do atropelamentozinho. Um atropelamentozinho, ele só não notou a placa do carro. Caiu dali no chão, já cego. O pessoal ajudando ele, não sabia o que fazer. Pô, mas ele não era o cara. Ele era um cara criado aos pés de Gamaliel, judeu de judeu, hebreu de hebreu, cidadão romano, na lei, o perfeito fariseu, cumpridor de tudo. Como é que agora o cara não sabe para onde vai? Como é que agora tem que ter alguém dando a mão pro cara ir em algum lugar? O cara que falava, vamos lá pegar a carta, vamos perseguir, vamos fazer isso. Agora esse cara tá assim, ó. Três dias sem comer e beber. Naquela arruelazinha. Até que Deus fala com o profeta Ananias e manda ele lá. Você vê que foi um atropelamento. Se você parar para pensar espiritualmente, foi um atropelamento. E aí ele chega lá, olha, o Senhor me mostrou que você está aqui e tal, pediu para orar por você. Ele põe a mão, aquelas escamas caem, Paulo começa a ver na hora e é cheio do Espírito Santo. Na hora. Imagina isso, irmão. A gente está falando aqui, mas imagina isso. Aquele cara olhando e falando assim, caraca, estava perseguindo o cara que é o rei. Ele é o Filho de Deus, ele é Jesus Cristo, ele é o rei. O cara tira a minha visão, dá a minha visão, ele faz o que ele quer. Imagina a mudança, irmãos. A mudança. Por isso que bate aquele desespero em Paulo, entre aspas, literalmente, que ele quer falar para os judeus. Ele foi chamado para os gentios, mas ele quer convencer os irmãos dele. Não é assim, não é assim. Mas calma aí, Pedro. Calma aí, Paulo. É gentio mesmo, não tem jeito. Você não foi chamado para os judeus. Chamado para pegar para os gentios. Mas ele quer tentar, porque é um atropelamento. Né? Então, assim, o projeto de conversão real, ele é muito mais parecido com isso do que como o Senhor estava usando o pastor Domingo. Né? Quem quer fazer a vontade dele? A brincadeira, a risada. Não, isso não é atropelamento. Isso vai gerar aquilo que ele falou. É 1, 2 semanas, é 1 mês e tal, também acabou. O que gera constância, não é Scania passar em cima. Isso é que gera. Isso é que gera. Scania passou em cima, parceiro. Noite direto, desesperado, sozinho na escuridão, sem saber a decisão que vai tomar, meu irmão.
na pindaíba mesmo, na angústia, entendeu? Sentindo que não tem caminho, que você está no vale da sombra da morte mesmo. É ali que você clama o Eterno, clama o Filho de Deus. É quando tu tá cego e ele chega e faz dar vista mesmo. Aí tu fala assim, esse é Jesus. Entendeu? Então assim, inverter um pouco as coisas. Por isso que a gente tem que nos guardar um pouco das coisas que a gente ouve às vezes na televisão, no rádio, tem que guardar os nossos ouvidos de algumas coisas que a nossa alma adora. Só que vai dar trabalho, né, irmão? A gente vai ouvir e depois Deus vai ter que destruir tudo. Não vamos dar trabalho para Deus, né? A gente vai ouvir, ó, você pode, você é um cara, você é isso, você é assado, você não sei o quê. A gente acha que aquilo não contamina a gente, daqui a pouco a gente está... Daqui a pouco Deus tem que botar na manhã de novo. Então hoje eu prefiro nem ouvir isso. Eu vou ouvir, a gente acha que ouve e não se contamina, uma coisa que eu aprendi. Não, estou ouvindo, irmão, mas eu estou nada, tomei um balão. Daqui a pouco estou eu lá, cobrando de Deus, argumentando Deus numa situação que é fruto de quê? Quando eu vou ver daquilo que eu ouvi mesmo, pô. É que estou fazendo isso, ela tem que estar com a cara no pó. O Paulo falou que tendo que comer, tendo que vestir, de graça, caminho. Aí eu, caraca, eu estou fazendo isso por quê? Ouvi aquilo, me contaminou. Eu achei que tinha força, que tinha discernimento, que eu vi aquilo de Deus, mas aquilo não é de Deus que separei e tal, não sei o quê. Mas aquilo me contaminou. E fiz eu tomar uma atitude diante de Deus que Deus vai ter que quebrar tudo de novo, botar na circunstância, me rachar no meio, para eu poder entender o quê? Aqui é o lugar seguro, irmão. Aqui é o esconderijo do Altíssimo. É o não ser. É o não ter força. É quando, às vezes, chega aquele irmão e fala assim, não, eu não dá, não sei o quê. Eu desisti. Pô, que bom, irmão. Que bom que tu desistiu, caraca. Pô, tu demorou um tempinho ainda, irmão. Que bom que tu desistiu, caraca. Porque tu tá tentando ser um crente, tu entendeu, e você não vai conseguir, irmão. Que bom que você desistiu, porque agora que você desistiu, agora que você extinguiu todas as tuas forças em tentar ser alguém que amanhã você se gloriar, com a Bíblia debaixo do braço, tirando onda, pregando e cobrando, agora você entendeu que você pode andar debaixo da graça de Deus e que isso que você não conseguiu vencer, a presença dele habitando em você, vai te dar uma vitória só com 300. Só com 300. Ele não vai usar o tamanho da força que você estávamos usando, o tamanho do nosso exército. Ele vai usar só 300. E a gente fala assim, a tua graça me basta. E a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, eu não tinha condição de vencer isso desde mim. Essa parada me agarrava, era difícil de eu soltar esse bagulho. Puxa, é a presença de Deus que está operando na minha vida. Que está tirando o gosto. Porque uma coisa é eu não comer, outra coisa é eu não gostar. Eu posso falar assim, Rafael, você está proibido de comer pudim. Beleza, eu não vou comer pudim. Outra coisa é eu não gostar de pudim. Não é diferente? Uma coisa é eu não morder o pecado. Outra coisa é eu passar a ter repulsa dele. É diferente, entendeu? Tem muitas coisas que eu não faço que eu tenho um temor, mas que eu adoraria fazer ainda. Que o Senhor não me ganhou ainda ao ponto de eu sentir repulsa por elas. Eu ainda luto contra elas, mas eu não tenho repulsa. Só que se a gente permitir o Espírito Santo levar a gente lá para aquele fundo daquele rio, ele é capaz de tomar a nossa vida de tal maneira, tomar nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as palavras que saem dos nossos lábios, a ponto de fazer que esse sentimento em amar as coisas dele e aborrecer essas coisas não seja uma verdade de gente, uma realidade. Também nos chamou para isso, não com 30 mil, com 300. Para que a gente entenda, quando o Senhor alcança isso na gente, a gente não tira onda com o irmão. Pô, irmão, tá indo aí na caminhada? Pô, não tá lutando com isso ainda, não. Para que a gente tenha misericórdia e fale assim, pô, irmão, demorei mais tempo que você, de repente tu vai amarrar.
vai pela graça, vai pela cruz, vai pela obra do Senhor, que daqui a pouco o Senhor te ganha nisso, irmão, e você está andando com vitória, com menos tempo do que eu. Então, assim, um processo inverso que traz um fruto duradouro, né? Então, assim, o juízo, né, é algo assim, né, diz Isaías que nós devemos anunciar as boas novas, né, o ano aceitável do Senhor, mas também a sua vinda. E se a gente ruminar, conversar com Deus pessoalmente, nossa casa, nosso trabalho, sozinho, com alguém na nossa casa, e pedir ao Senhor para ir trazendo essas coisas para dentro de nós, irmãos, nós vamos caminhar e vamos alcançar essas coisas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Não é um caminho contrastante. Tipo assim, preto no branco. Às vezes a gente fala, né? Descer para subir, dá para receber, mas olhando isso você vê assim, caramba, como realmente o caminho de Deus ele é inverso ao caminho do homem natural. Assim, ele é exatamente inverso. Né? Por isso que o Senhor vai tratando orgulho, justiça própria, essas coisas que mais atrasam a gente, de merecer, de não merecer, que a gente acha que não, mas isso merece, isso não merece, mas isso eu concordo, isso eu não concordo, coisas que nos irritam, e o Senhor vai tratando isso com a gente. O Senhor me chamou para me irritar com alguma coisa? Às vezes, né, como a gente apanha, o Senhor me chamou para me irritar com alguma coisa? O Senhor me chamou para descer. Ele me chamou e falou assim, ó, tu quer vir? Rafa, nega-se a si mesmo, pega essa bugiganga que está nas tuas costas, joga fora, toma a tua cruz e siga. Se você quiser, Rafa, porque não é obrigatório, é quem quiser vir após mim. É totalmente voluntário, você escolhe, é por amor, uma decisão pessoal, que não vai mostrar para o A, para o B, você escolha que a gente faz por causa dele, né? Por causa da igreja, de não sei o que, do fulano, não. Por causa daquele que morreu por nós naquela cruz. Deve ser o centro das nossas escolhas. Escolhemos, nos movemos, decidimos por causa do amado da nossa alma, por causa do nosso Rei, por causa daquele que realmente provou que nos ama. É o melhor caminho, porque coisas virão, decepções irão aparecer, e para que a gente caminhe sobre essas decepções, é importante que a gente faça somente por causa dele. Se a gente fizer por causa do fulano, do cicrano, do povo, da igreja, o dia que acontece alguma coisa e a gente se decepciona, a gente quer parar, a gente quer largar, a gente fica pau da vida, a gente acha que não devia ter sido assim, não podem me tratar assim, não podia ter acontecido isso, não podiam ter feito isso, mas não podia, essa situação, não concordo. Agora, quando a gente faz estritamente por causa de Jesus Cristo, vem o dia escuro, vem a decepção, mas você, irmão, nós continuamos caminhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso lugar seguro. Ainda, sabe? Assim que eu entendo o Salmo 91. Ainda que caiam 10.000 à sua direita, caiam tantos à sua esquerda, ainda que isso. Se nós estivermos em Cristo, realmente estaremos seguros. Né? Amém? Com isso a gente fecha